Oi, gente! Ê, só porque o gordo tá no host da besteira. Puta vida, isso aí é pra acabar comigo. Desculpe os problemas técnicos, mas deu um probleminha aqui. Então vamos começar de novo, né? Como vocês sabem, na Rádio Vlogs aqui, o podcast da Tropa Lanterna Verde, o TropaCast. Então, como eu estava tentando começar, por favor, Lucas, se apresente. Olá, eu sou o Lucas Sapucaicópio, eu apresento o vlog Li Finalmente, jogo RPG faz tempo pra caralho e eu espero poder conversar bastante com vocês hoje à noite. É isso aí. Próxima pessoa. Maravilha. Parabéns. Essa foi uma bela apresentação. Então, agora nós vamos também agora para Yuri Greco. Por favor, se apresente, meu amigo. Fala aí, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Meu nome é Boa Yuri, noite. sou do canal Eu Ateu, da Tropa Lanterna Verde. A minha experiência com RPG, eu jogo RPG desde os 11, 12 anos de idade, mais ou menos, e tô com 33, vou fazer 34, então vocês façam as contas aí. Então eu espero poder contribuir e, acima de tudo, me divertir hoje à noite aqui nessa conversa. Ok, vamos lá então agora para o nosso amigo Clarion Della Falote. Por favor, se apresente, meu amigo. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Clarion, também sou celestino de vez em quando nas horas vagas. Eu jogo RPG mais ou menos desde 98. É, por aí. Beleza, então. E agora também nós estamos aqui com o Guilherme. Guilherme, por favor. Boa noite a todos, eu sou o Guilherme, sou apresentador do canal Ciência no Cotidiano, tenho experiência com satanismo desde os 6 anos de idade e RPG desde os 8. Então, eu espero que então espero que a gente tenha uma conversa bem aproveitosa aqui. Sensacional, realmente. A gente esqueceu de falar no suelo com o satanismo, por isso que nós jogamos RPG. E agora temos uma convidada especial. Sim, a esposa do Clarion. Por favor, Giza, se apresente. Boa noite, pessoal. Essa é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu me chamo Giza e jogo RPG há mais ou menos uns 10 anos. Eu acho que sou a cota feminina hoje aqui. Não, temos o Lucas também. Ah, e o Giga também. Ah, não, o Giga não. Eu sou gay, não sou menina. Tá certo, então. Então vamos começar mais o assunto sobre, como vocês já souberam, é o RPG, que é um jogo de interpretação. Mas antes vamos falar aqui se você quer participar do podcast fazendo perguntas, sugestões ou alguma coisa, vai no Twitter e digite a hashtag TropaCast. O T maiúsculo e TropaCast, tudo normal. E também podem ir na página do YouTube da Tropa Lanterna Verde, onde estamos fazendo uma enquete. Página do Facebook. Puta, o que eu falei, velho? Você falou YouTube. Nossa, desculpa, gente. Perdão, valendo, é o Facebook. É coisa de gordo, a gente erra assim, gordice. Bem, então no Facebook, na página do Facebook, com a enquete, a seguinte enquete. Que tipo de RPG você prefere? MMORPG, RPG eletrônico, Mirk ou Fórum RPG, RPG de mesa, live action ou você nunca jogou essa bagaça? Vai lá, participa, dê seu voto que no final a gente fala o resultado. Então é o seguinte, vamos começar aqui um pouco sobre a história. Por favor, Lucas, fale um pouco da história do RPG que você tanto estudou essa semana inteira. Claro, os últimos 5 minutos da semana foram muito produtivos para mim, sobre a história do RPG. E eu vou apresentar aqui brevemente como que o RPG nasceu. Antes da existência do RPG como conhecemos hoje, que é a interpretação de papéis, era muito comum, aliás, muitíssimo comum, os jogos do tipo Wargame. Os Wargames, eles são jogos de mesa com miniaturas e que você monta suas tropas e ataca as tropas inimigas. Com o tempo, outras variações desse jogo foram reduzindo o número de tropas até o ponto em que você controlava um único personagem. Gary Gygax, ele resolveu pegar e transformar esse negócio de um personagem só e interpretar o personagem. Falou, vamos fazer o nosso faz de conta aqui. Daí nasceu o Dungeons and Dragons como
conhecemos hoje em dia, né? Na verdade, se não fosse pelo Gary Gygax, provavelmente nem existiria o RPG hoje. E o RPG que deu origem à grandiosa série de desenho animado que não acabou, que o final está incógnita, do Caverna do Dragão, que era sensacional, na minha opinião, principalmente por jogar o RPG. Não é mesmo? Gente, só um pequeno detalhe que eu acho que tá faltando. A gente acho que poderia falar o que é RPG, né? Pra quem não conhece. Sim. Ah, verdade, mas calma. Primeiro vamos dar uma introdução com calma. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Agora, para você falar o que é o RPG. O RPG nada mais é do que um jogo onde pessoas se reúnem para interpretar uma história, interpretar personagens. Como se você, por exemplo, você estivesse num livro, uma pessoa vai ditar o cenário, ditar situações, e os outros jogadores vão vivenciar caracterizando seus personagens, dando assim, enriquecendo a história. Aí você pensa, mas o jogo de RPG tem um vencedor? Não. Esse jogo de RPG não há vencedores, e sim apenas um jogo de interpretação que é para nos divertirmos e nos entreter. Acrescentar aqui, Maurício, acrescentar não, comentar Fica isso aí à que vontade. você mencionou. Essa sempre foi a maior dificuldade das pessoas entenderem o jogo, pelo menos as pessoas que eu tentei explicar durante a minha adolescência. As pessoas sempre tentavam ver como um jogo de estratégia e tentavam entender, não, mas quem ganha o jogo? E quando eu falava que não existe vencedor no jogo, as pessoas simplesmente não conseguiam conceber o conceito do jogo de RPG. Então o jogo de RPG é um jogo de interpretação de papéis, é um jogo colaborativo, né? A principal função dele é ser um jogo colaborativo que prima pela criatividade, pela estratégia intelectual, né, de resolução de problemas. Ela surgiu mais ou menos, esse jogo, com a necessidade de criar regras para determinar algumas coisas de jogos básicos. Por exemplo, quando a gente brincava de polícia e ladrão quando era criança, bom, eu brincava, não sei vocês, aí um apontava a arminha pro outro, fazia o barulho de tiro, falava, matei, outro, não matou, você errou, você pegou de raspão, passou longe. Aí como é que a gente vai determinar se acertou ou não acertou aquele tiro imaginário daquela arma imaginária? Aí começou a se criar as regras que culminou no RPG de mesa que a gente conhece hoje. Bom, então vamos criar algumas regras e a gente vai determinar então se o tiro acertou ou não acertou, né, nesse exemplo. Então mais ou menos assim nasce o RPG, um jogo de colaboração de interpretação de papéis. Eu só queria acrescentar que, por exemplo, pra mim hoje em dia, RPG acaba não passando de uma desculpa pra reunir os amigos no final de semana e falar besteira, entendeu? Mas, a priori, a ideia é contar uma história mesmo. A regra é só um auxiliar, entendeu? Não tem nenhuma necessidade de seguir regras ao pé da letra, etc e tal. Ah, claro, sim, as regras servem apenas para dar um contexto um pouco melhor, mas não quer dizer que temos que seguir a regra do jeito que a gente quer, porque senão vai estragar o jogo. Não, as regras servem para você criar um universo e assim vivenciá-lo melhor com o seu grupo, no caso. Maurício, apareceu você pediu para ficar de olho no Twitter aqui, que está com alguma dificuldade técnica. Isso, apareceu uma coisa aqui que eu acho interessante, embora a gente abra o Twitter mais no final, que eu acho pertinente para esse começo de conversa. Pergunta o Teco Hashimoto, que está sempre participando aí, fez uma pergunta interessante. O primeiro RPG, a gente nunca esquece. Uma pergunta cômica, né, pelo que ele colocou, mas é uma pergunta interessante pra gente comentar isso de repente. Se me permitir falar no começo agora, eu realmente... mas é que eu sempre deixo as pessoas primeiro falar, mas eu gostaria de falar dessa experiência primeiro, porque realmente o RPG marcou muito minha infância e eu tenho que agradecer muito por me colocar nesse mundo do RPG. O meu irmão Felipe Antunes, que ele era um mestre sensacional. Não era, é. Ele conseguia criar os melhores cenários de RPG que eu já vi na minha vida. Ele criava todo um clima com o mínimo de recurso e fazia com que todas as campanhas que ele mestrasse fossem coisas maravilhosas. E o primeiro que me iniciou nisso foi com o GURPS. O GURPS foi sensacional. Foi um sistema de RPG que para mim foi perfeito.
Deixa eu comentar o mestre só, porque de repente as pessoas estão achando que a gente é satanista mesmo agora, né? Pra quem não tem intimidade com um RPG, o jogo de RPG se constitui basicamente dos jogadores e um mestre. O que é o mestre? Mestre é um nome que a gente dá, na verdade, qual é o papel dele? Ele é um narrador. Ele é o cara que vai apresentar os cenários, os personagens que não são dos jogadores e vai ajudar a resolver as interações entre os personagens e entre os personagens que não são dos jogadores. Então isso a gente chama de mestre, é o cara que vai conduzir a história. Acho que a melhor palavra para ele seria um narrador. Eu só quero acrescentar o seguinte, inclusive o Felipe que está acompanhando a gente levantou essa questão assim. O mestre é Deus, ele não é bem Deus, é que o mestre é o cara que vai contar a história. Então, assim, a priori, é como se ele fosse Deus mesmo. Ele é um cara onipotente e onipresente. Ele controla todo e qualquer aspecto do que está acontecendo na narração. Só que, assim, se o cara quiser te matar fulminado com um raio, vamos colocar assim, embora ele possa fazer isso por via da regra, ele não vai criar uma história divertida. E a função dele é criar uma história divertida, uma história que a galera gosta de jogar, entendeu? Então, se você quiser ser um mestre Deus bíblico abraâmico, você pode. Só que a galera vai fugir tudo do seu jogo, entendeu? Inclusive, eu queria colocar uma coisa aqui, que na verdade, toda vez que alguma pessoa vai ser mestre, as pessoas que eu conheço, geralmente eles ficam jogando a bola, inclusive para outras pessoas, porque a maioria prefere jogar e gosta que uma determinada pessoa mestre, geralmente aquela pessoa que mestra, ela prefere estar como jogador, nem sempre, não existe aquela coisa de briga para quem quer ser o mestre. Não, porque às vezes você pensa, né, porque a pessoa tem todo o poder, poxa, então eu vou querer ser o mestre. Na verdade não, porque ele tem essa responsabilidade de estar criando uma história e tentando fazer com que cada personagem se encaixe ali e tal. Fora que mestrar dá um trabalho, né, convenhamos. A briga é oposta. A briga é pra ver quem não vai ser o mestre. Tipo, eu não quero. Fica todo mundo empurrando um pro outro. E no começo, quando você quer mestrar, às vezes, que além de difícil, você às vezes fica tímido, principalmente, porque às vezes você quer fazer ação, por exemplo, você é um homem e você tem que fazer uma fala feminina. Aí você tá num grupo de amigos, você sabe que você pode ser zoado a qualquer momento por causa disso. Você vai ser zoado. Você vai ser zoado, por exemplo, uma mulher chegou pra você e falou: meu bem, qual que você quer agora? Aí acabou, velho. Quando você faz a voz fina, os caras já racham o bico e te matam, velho. É só você falar que é gay que seus problemas estão resolvidos, cara, eu te garanto. Mas é isso aí, o trabalho do mestre é principalmente proporcionar diversão para os outros, né? Então, às vezes é uma responsabilidade, tem um peso para carregar. Ele é tipo uma puta mental, entendeu? Ele tem que ser a pessoa que vai criar a história divertida. Se a história não estiver divertida, grande parte da culpa é dele, entendeu? Porque é ele que tá contextualizando tudo. Inclusive, nisso tudo existe até aquela coisa do mestre ruim e o mestre bom, porque às vezes a pessoa, ela programa tão direitinho aquela história dela e tal, passa o dia inteiro fazendo mapa e tudo mais, mas aí ele não conta com aquela coisa da criatividade da pessoa poder descobrir alguma coisa que ele está tramando e mudar o rumo da história. Às vezes ele fica tentando julgar a pessoa para aquilo que ele programou e se frustra. Eu conheci muitos mestres assim que matavam a pessoa porque tipo, tiravam a pessoa do jogo pelo fato dela não estar seguindo à risca o que ele tinha feito ali, que ele queria que chegasse. Eu quase que minha vida inteira só mestrei RPG. Eu comecei a jogar faz coisa de tipo 2 anos atrás. O resto da minha vida foi só mestrando. Tiveram alguns jogadores que me fuderam muito com isso dele pegar e conseguir do nada descobrir a história inteira em 2 minutos. Já cheguei ao ponto de ter preparado assim durante uma semana inteira uma aventura. E as minhas aventuras eram sempre épicas, levavam um ano inteiro. Aí o cara chegou e quebrou minhas pernas. Em 5 minutos ele quebrou minhas pernas. Eu fiquei olhando ali e falei, gente, vamos sair, vamos comer, porque eu não tenho mais o que fazer. Semana que vem a gente continua, eu não sei mais o que fazer com vocês. Vocês conseguiram arrebentar comigo. Porque... Mas aí você tem que estar pronto pro improviso, né, meu brother? Não, mas existe. É um ponto interessante. Mas existe também maus jogadores, né? Maus jogadores são aqueles jogadores que não colaborativos, que estão sempre indo de encontro, ou seja, contra as proposições do narrador, do mestre,
E tipo de malandragem ou de birra, entendeu? E são pessoas que atrapalham muito o jogo, mais atrapalham. Tipo, eu nem sei por que estão lá, entendeu? E Porque tem não vai- os jogadores que enxergam o jogo como um videogame, né? Do tipo, você tem um personagem, você tem que deixar ele o mais overpower possível pra matar todo mundo. Não é esse o espírito, né? Aquela pessoa que vai julgar aquele jogador que ele quer, ele faz uma porrada de coisas erradas durante só coisas, assim, ações que vão gerar reações ruins pro personagem dele, mas ele fica com raiva se acontece coisas ruins para ele. Ele só quer vencer e não admite que ele está indo longe demais, assim. Ele não tem esse limite, essa noção de limite. Fala aí, Lucas, que você estava tentando falar. Então, eu ia falar que justamente o que mais me causava problema é esse tipo de atitude de jogador sem noção, que é o cara que chega e... Não, a situação mais comum era, ok, vocês estão aí com o loot enorme, vocês têm um tesouro enorme aí para dividir, aí o pessoal começava a matar o outro, ou então, sei lá, matava um refém que eles tinham, o carinha que eles tinham resgatado pra ficar com mais tesouro. Eu ficava tipo de cara, gente, o que vocês estão jogando RPG, velho? Na boa, vai jogar GTA, que lá você pode fazer esse tipo de coisa. Realmente, quando a pessoa vai pro matar, pilhar e destruir, é a forma de RPG que eu acho assim mais tosca. Tipo, pra que fazer isso? Vai jogar logo um videogame, vai jogar um jogo de ação ferrado, porque o cara só pensa assim, eu sou o guerreiro ferrado, e sai matando todo mundo. Eu falo eu aqui acho assim, que depende. vai jogar God of War. Eu acho que depende muito do espírito do grupo. Por exemplo, você vai jogar um one shot, vamos dizer, pra quem não sabe, one shot é um jogo único, assim, jogou uma vez e acabou. E sei lá, ninguém tá com saco? Sei lá, às vezes rola fazer um hack and slash básico, assim, vamos invadir a masmorra, matar todo mundo e foda-se, entendeu? Agora, a maioria dos jogos, realmente, assim, quando você vai fazer uma campanha, aí não tem graça você ficar só nisso aí mesmo. Aí eu concordo, vai jogar God of War que você ganha mais. Eu acho, assim, que inclusive acho que existe um perfil para cada jogador, e cada jogador prefere um tipo de mestre, e cada mestre prefere um tipo de jogador. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que prefere focar no roleplay e na interpretação, assim. Inclusive, quando eu mestrei, eu costumava dar mais pontos para as pessoas, experiência, para aquela pessoa que se empenhava mais na interpretação, dependente da ficha dela e tal. Eu geralmente tenho esse perfil de preferir mais desenvolver o personagem, desenvolver a personalidade e tal, aquela coisa ali, mais do que combo e tal. Deixa eu fazer mais um... Peraí, deixa eu só fazer mais um momento de explicação antes de você entrar nisso aí. Só para esclarecer, talvez quem esteja ouvindo não esteja entendendo, né? O Guilherme falou da aventura one shot, né? Aquela que você vai jogar em uma sessão de jogo. Então é bom estabelecer o que é uma sessão de jogo, um capítulo e uma campanha, né? Então uma sessão de jogo é quando você senta lá com seus amigos e joga. Essa sessão pode durar 1 hora, o que eu nunca vi na minha vida, até, sei lá, 10 horas, 8 horas, geralmente uma madrugada inteira, né? Até amanhecer, o pessoal joga, acho que é meio padrão do RPG. Isso é uma sessão de jogo. Então a história é desenvolvida ali em uma sessão. Às vezes você tá em 5, 6 sessões, você percorre um arco de história inteiro, né? Atinge um grande objetivo. Isso você fecha um capítulo. E aí em vários capítulos jogados, isso a gente chama de campanha. Aí são objetivos monstruosos, sei lá, dominar o planeta, ou salvar o planeta, alguma coisa do tipo. Que aí as campanhas duram meses a anos, né? E depende dos grupos de jogo. Manda aí, Maurício. Realmente, essa colocação que você fez foi perfeita. Porque as campanhas não tinham tempo, dependia simplesmente do grupo em si. Porque às vezes acontecia de perder jogador, ou os personagens, ou algum personagem morreu, aí eles tinham que inserir de novo aquele jogador com outro personagem, e acabava ficando uma coisa bem extensa. Mas voltando ao que a Giza falou, tem uma pergunta aqui do Teco, de novo, o grande Teco. Ele fez uma pergunta aqui para todos aqui, que é: quem de vocês é ou já foi mestre de RPG? No caso, a gente já sabe que a Giza foi. Eu fui e foi um fracasso no começo. Só mais pra frente, depois de anos desenvolvendo histórias, que eu comecei a melhorar nesse caso. Algum de vocês aí? Sim? Eu sempre fui mestre e prefiro muito mais mestrar, preparar a história, fazer o log da história.
e até às vezes criar histórias paralelas e romances paralelos ao que estava acontecendo, muito mais do que jogar. Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, mas primeiro deixa eu fazer uma propaganda básica. Então, se você está ouvindo a gente e quiser participar da conversa, o hashtag do Twitter é TropaCast, e no nossa fanpage do Facebook tem uma enquete para vocês responderem. Dá uma passadinha lá e vocês dão uma olhada. No meu caso, cara, eu posso dizer que eu aprendi a ler com RPG. O primeiro livro que eu li na vida, pra vocês terem uma ideia, foi Vampiro à Máscara. Demorei 3 anos pra ler, porque você imagina uma criança de 7 anos de idade lendo um livro daquele, entendeu? Mas foi o primeiro livro que eu li, que eu ganhei da minha tia, e eu comecei a ler livro atrás de livro de RPG. Tinha uma época da minha vida que eu só consumia literatura de RPG. Dungeons and Dragons, Vampiro à Máscara... os livros do Del Débio e do Casaro, que são os RPGs do Brasil, né, do sistema Demon. E então, assim, quando surgiu uma galera pra jogar comigo, que demorou um pouco, porque lá em Cuiabá pouca gente conhecia o que era RPG, sempre acabava sobrando pra mim ficar de mestre, né? Então, o problema é que, assim, eu até sou um bom mestre quando eu escrevo aventura antecipadamente, quando eu planejo. No improviso eu sou um desastre, e ultimamente eu não tenho tempo nenhum pra planejar aventura nenhuma. Então acaba sendo uma coisa meio torta. Mais alguém? Acho interessante. Eu fui mestre, claro. No nosso grupo a gente varia, assim, geralmente, quer dizer, eu não tô mais no grupo, né, porque agora eu saí do país, mas o que a gente fazia, e eles devem continuar fazendo, imagina, eu variava, entendeu? Então tem uma campanha de D&D que é um cara que mestra, tem uma campanha de Star Wars que é o outro cara que mestra. Tem uma campanha, já teve uma campanha de lobisomem, de werewolf, que era eu que mestrava. Ia variando, a gente se encontrava religiosamente um sábado por mês, pelo menos, dependendo de como estavam as situações das namoradas, esposas, 2 sábados por mês. E aí ia variando, entendeu? Esse sábado é a campanha de Star Wars, no sábado do mês que vem é a campanha... E assim foi, cara. Teve uma campanha de D&D que durou acho que 7, 8 anos, alguma coisa assim. Claro, fala aí. Eu já fui mestre um bom tempo, compulsoriamente também, porque ninguém da mesa queria, e ou eu mestrava ou não tinha o jogo. É ótimo esse tipo de imposição, né? Tipo, mestra, senão não tem jogo. Tá bom, eu mestro. Agora, uma coisa interessante da gente falar aqui, acho que o Yuri vai saber explicar melhor que eu, para o pessoal saber o que é um sistema e o que é um cenário. A gente está falando aqui, mestrei isso, mestrei aquilo, mas muita gente não deve saber o que é. Boa, bem lembrado. Então, bom, já que você me deu a honra de tentar explicar, eu vou tentar, né? É o seguinte, gente, o RPG, ele é uma história onde as pessoas estão interpretando e o narrador está contando essa história, está apresentando as situações. Só que, imagina, qual é o limite para esses cenários, né? O limite é a imaginação. Então, os livros que são lançados são das mais variadas temáticas possíveis. A mais clássica de todas é a temática medieval mágica, né, que a gente chama, que é o famoso Dungeons and Dragons, que é a temática lá do antigo desenho Caverna do Dragão, alguma coisa assim, que existem vários mundos, inclusive existe temática sci-fi, de ficção científica, temática cyberpunk. Cyberpunk é uma temática, imagino eu, que seja conhecida. Steampunk, de terror, que é toda a linha do universo do mundo das trevas, né, do World of Darkness, que é lobisomem, vampiro, magos e outras coisas que não parecem de terror, que são fadas. Enfim, então os cenários são os mais variados e os sistemas são... O que é um sistema? É um conjunto de regras. Então eu posso ter, por exemplo, vários cenários medieval mágico com sistemas diferentes. O cenário é o mesmo, mas eu posso jogar Dungeons and Dragons, é um sistema no cenário medieval mágico. Eu posso jogar Tagmar, que é um RPG brasileiro, por exemplo, antigo, é medieval mágico também, é outro sistema, e assim por diante. Então essa é a diferença de sistema e cenário. Posso dar um adendo sobre o que é um sistema direitinho? Só para complementar? Fica à vontade. Seguinte, as regras do sistema, elas são balanceadas da seguinte maneira. Quanto mais realista é a regra, mais à vontade você se sente no seguinte sentido. Mais parece que você está... o sistema de regras está representando algo real e não algo aleatório. Por outro lado, quanto mais complexo ele fica, mais chato fica você analisar todos os dados, olhar a tabela e não sei o que, e jogar os dados.
Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O mais simples sistema de regras que eu conheço é o 3DT. 3DT é um sistema inventado por editores brasileiros, que basicamente funciona assim. Você tem os seus atributos ali, que são força, destreza, eu não lembro dos atributos direito, enfim, que variam de 1 a 6. Aí você joga um dado. Se você tirar maior ou igual a isso, você passou, senão você não passou no teste. Por exemplo, você tentar levantar uma pedra, e você tem força 3, você tem que tirar menor ou igual a 3 para você conseguir levantar a pedra, entendeu? Só qual que é o problema? É que é tão limitado esse sistema de regras que parece que é uma coisa um pouco aleatória demais, entendeu? Você fala assim, qualquer um conseguiria, com uma probabilidade de 1 em 6, levantar essa pedra de qualquer maneira, entendeu? Agora, na outra contrapartida, você tem, por exemplo, as regras de combate avançado de GURPS, que, por exemplo, eu usei parte delas para estudar para minha prova de mecânica clássica na faculdade. Então, são 2 níveis... Cara, combate avançado de GURPS é um absurdo. A física daquele negócio ali tá muito bem fundamentada. Então, você tem que tomar cuidado. As regras, elas têm que deixar a coisa divertida. Se elas começarem a atrapalhar demais, você tem que jogar fora. Se começar a ficar muito simples, todo mundo falar assim, foda-se então, tá tudo aleatório, então aí você sofistica um pouco. Entendi. Não, bacana isso. Eu não sabia disso. Eu jogava GURPS, eu não sabia disso não, velho. Caramba, tem que perguntar pro meu irmão. Combate avançado. A piada clássica de GURPS é, tipo, o cara fala assim, eu vou andar até o bar. Não, joga aí o dado pra ver se você não tropeçou enquanto você anda. Porque o sistema de GURPS era assim, cara, eu vou respirar, joga o dado aí pra ver se você não engasgou, entendeu? Nossa, um amigo meu ele quis criar um dado com números irracionais pro GURPS, assim, você tirou raiz de 2, você não passou. Puta que pariu. Tem uma piada sobre o 3DT, que é o seguinte, o 3DT ele é tão aleatório que você pode simplesmente matar o Tarrasque usando uma bola de papel amassada se você rolar bem o dado. Sim, sempre tem os críticos. Os críticos causam Deixa eu lembrar uma coisa, já que tá falando de sistema, uma coisa importantíssima. Todo sistema de RPG, sem exceção, tem a primeira regra chamada Golden Rule, né? A regra de ouro, a regra dourada. A regra dourada é: o mestre tem a última palavra, o narrador sempre tem a última palavra. Então o narrador ele tem a liberdade, inclusive, de passar por cima das regras que estão no livro. Ele pode ignorar alguma coisa, pode mudar alguma coisa, e aí que entra o bom senso do mestre, por exemplo, no sistema de GURPS. Ele não vai ficar pedindo para você rolar dado para você respirar. Então ele vai conseguir contrabalancear isso. É por isso que entra o que a Giza falou. O mestre, né, o narrador, ele é o cara que é perfeitamente capaz de tornar um cenário lindo num péssimo jogo ou um cenário mais ou menos num grande jogo. Realmente. É exatamente aquela coisa, é a dinâmica que ele vai dar. Se você pega e fala, eu vou pegar essa pedra, dependendo, e acho que independente do sistema, o mestre vai olhar para você, você é um bárbaro, super fortão, tá? Ele simplesmente vai falar, você pega. Mas aquilo ali já vai do bom senso, ele não precisa ficar parando o jogo, parando o RP, assim, para o roleplay. Por causa disso, sim, de coisas pequenas. Sim, então vamos aqui com uma pergunta do Gretson, que ele fez a pergunta aqui no Twitter na hashtag TropaCast. Por favor, se vocês quiserem comentar, sugerir alguma coisa ou fazer perguntas, por favor, usem a hashtag TropaCast. Um MMORPG, nós vamos evoluir um pouco, pode atrapalhar os estudos, o trabalho, ou é possível fazer os dois? Atrapalha e muito. Pelo menos no meu caso, atrapalhou. Assim, sim, para as duas perguntas. Pode. Dá para conciliar? Dá também. Eu cheguei num momento que eu quase perdi meu emprego por causa de Senhor dos Anéis Online, Lord of the Rings Online. Não soube dosar. Quase fiz merda. Mas aí eu sozinho consegui, sabe, dar aquela respirada e falar, não, Yuri, você tá fazendo bosta, cara. Inclusive tem um porém nisso aí, que é o seguinte: qualquer jogo, qualquer coisa, até, sei lá, até ficar vendo vídeo no YouTube pode ser, pode atrapalhar uma coisa que você faz. Exatamente. Facebook pode atrapalhar. Então, assim, qualquer coisa, atividade que você se empolga com ela, pode atrapalhar. Lucas, queria falar alguma coisa? Eu não sei. Tá. Então, obrigado por abrir seu microfone sem falar nada, desgraçado. Multa essa porcaria. Usando essa pergunta, Maurício, você não quer...
Vê se alguém aí explica o que é um MMORPG, pra quem não conhece. Deixe isso para mim, por favor. Manda ver. Eu peço. O que é um MMORPG? O MMORPG seguindo a sigla, é o Massive Multiplayer Online RPG. Esse MMORPG é um jogo eletrônico, que você joga pelo computador, ou talvez até agora com os videogames mais modernos, que você entra em um mundo editado, programado, você cria seu personagem e interage com milhares de pessoas ao mesmo tempo, num mundo já pré-programado. Ele tem todas as regras e tudo mais, mas você só tem que se preocupar em jogar. Existe muitos servidores, no caso de jogos, que permitem e, na verdade, até obrigam você a interpretar o seu personagem, o que torna assim a realidade do jogo mais bacana, mais divertida. Desculpa. E tudo isso numa liberdade assim incrível. E existem vários mundos para você poder jogar. Eu só queria acrescentar o seguinte, nenhum MMO, por mais bem feito que seja, vai conseguir chegar aos pés em questões de liberdade de ação do que um RPG de mesa, por causa do seguinte, imagina que você tá lá jogando Street Fighter, todo animado com seus amigos, aí a Chun-Li usa o golpe, o Ryu dá um Hadouken nela, etc, mas e se o Ryu quiser pegar uma cadeira e jogar na Chun-Li? No videogame, se o cara não tiver programado isso, você não pode fazer. No RPG, você pode fazer qualquer coisa que você conseguir pensar, o mestre pode responder adequadamente, entendeu? Então, jamais... Até passar a mão na bunda da Chun-Li. Até passar a mão na bunda nela, ou então, sei lá, enfim, qualquer coisa que você conseguir imaginar pode ser feita, entendeu? Eu defendo também que, assim, um RPG, pra ser considerado, eu sou meio purista, assim, pra ser considerado RPG, ele tem que te dar liberdade máxima de interpretação, é isso que o Guilherme tá falando. Por exemplo, num MMORPG você sai pra missão, cata, sei lá, itens inúteis e vai passar lá no vendor pra vender seus itens, pra fazer dinheiro. Num RPG, você poderia negociar os preços, por exemplo. Você não pode fazer isso no MMORPG. Num RPG, você pode até, inclusive, empalar o cara com a sua montante de 2 mãos, ou então jogar um Chain Lightning nele e cozinhar os miolos dele dentro da caixa craniana, alguma coisa do tipo. Você vai ter que encarar as consequências, mas você pode. Você jamais poderia fazer esse tipo de coisa num MMORPG. Aí que eu discordo, Yuri. Desculpa. Fala, Dino. Depois eu discordo. O MMO em si, vários outros RPGs assim, desse tipo, eles seriam, na verdade, uma compilação de regras que a gente usa na mesa, assim, só as regras que as pessoas gostam, que é essa coisa de experiência e tal, de nível alto, que é uma coisa que mantém a pessoa viciada para jogar. E que eles colocam isso de uma forma, vamos dizer assim, action, que na verdade não tem nenhum roleplay, ou quase nenhum, e aí fica assim, fica só o sistema que a pessoa gosta de jogar. Entendi. E a Giza caiu? Não, eu só tirei aqui. Tá. É que do nada separou, falei, ela caiu. Eu acho que o outro problema dos MMOs é que eles matam um pouco o roleplay, né? Por mais que tenha servers e pessoas que se esforcem para fazer uma interpretação, não é o caso da grande maioria, porque, querendo ou não, acaba virando uma coisa de videogame, entendeu? Ficar forte e matar os outros. E o espírito do RPG não é esse, né? O espírito do RPG conta uma história. Não, e em dado momento, desculpa, mas chega a ser ridículo, entendeu? Você tá numa raid lá, assim, 40 pessoas pra matar um bicho. Imagina que os 40 vão ficar interpretando o personagem. A hora que tem que falar, dá heal aí, filho da puta, joga não sei o que, magia não sei o que, o tipo líder do grupo lá, né, o raid líder. Imagina que o cara vai ficar interpretando o personagem na hora do sufoco lá, não tem como, cara. Não, mas nesse caso da raid que você tá falando, normalmente as pessoas usam o Skype, que eles estão fora do jogo, estão conversando lá, dá cura, filha da mãe, não, mas aí chega no jogo, eles interpretam, não, tipo, digitando ou matar, mas eles esperam matar, porque também, imagina no meio da luta, você tá lá, até num RPG comum, você tá lá, matando bicho, e você fala, ei, como vai o dia, gente? Tô bem, assim, a minha família. Na verdade, que eu já fui raid leader, já fui jogadora hardcore de guildas de WoW, e
sei lá, é uma coisa meio vira trabalho, assim, você não tá nem se divertindo, você nem lê as falas do mestre, você vê o vídeo de como matar ele, é igual dancinha da cadeira, um amigo meu costumava falar da Xuxa. Você seta as pessoas para fazer aquela função e você cobra coisas, a pessoa tá usando item, é uma coisa muito, não tem, quase não faria diferença se o seu personagem fosse um cubo, porque é uma receita de não bolo. faz diferença nenhuma. Eu tive uma experiência bastante interessante no EVE Online, que não é nenhum MMORPG, mas um MMOG, né? Ou seja, ao invés de ser um roleplay game, é só um game, em que cada personagem interpreta, cada personagem é um piloto de uma nave espacial, que vocês estão numa época muito avançada e o pessoal já, em outra galáxia até, conseguiu dominar uma galáxia inteira, conseguiu habitar uma galáxia inteira. E eu já encontrei e participei uma vez, por pouquíssimo tempo, acho que foi uma semana, de uma corporação que era 100% interpretativa. Os jogadores, até mesmo no meio de combate, assim, eles tinham hierarquia lá dentro, eles só se comunicavam, até mesmo pelo Skype, interpretando a personagem, eles só paravam de interpretar a personagem quando desligavam o jogo. E até mesmo dentro do jogo, como eles tinham hierarquia, eles mandavam soldados, Wing, Asa 2, Grupo Delta, ataquem o alvo Alpha, ataque o alvo Beta. Durante as minerações, eles mandavam o grupo de mineração escavar, o grupo de... E para mercadoria, o pessoal fazendo até negociando o item entre si, eles negociavam entre si, mas é porque o EVE Online ele permite um nível não abstração, um nível de interação maior. Boring. Vai a merda, Tirando Agora, essa parte, desculpa, gente, a gente dormiu um pouco. Eu queria falar um pouquinho do Neverwinter Nights, que foi o jogo, onde eu conheci o Clarion. E eu jogava num servidor brasileiro de RP obrigatório. E o Neverwinter Nights, para quem não sabe, ele é um jogo baseado em D&D, né? Inclusive rola dados e tal, ele é bem turnos, combates e tal, inclusive, e ele tinha um DM client que as pessoas que eles tinham um fórum e tudo mais, você tinha parte onde você tinha o fórum online, onde você tinha a narrativa do cenário, o cenário era criado, era um cenário que tem o editor de cenário, você criava o cenário todo, dava uma história para o cenário, e as quests eram feitas por GMs, né, que eles iam, eles mestravam mesmo bem parecido, não chega a ser, né, gente, o de mesa, mas ele é bem parecido, e era assim, era muito emocionante, porque ele tinha essa imersão que quase chegava até na mesa, mas ele tinha várias coisas, por exemplo, nem todas as ações você podia fazer na animação, mas você conseguia o personagem ter aquela consciência de que aquilo estava acontecendo ali. Então, às vezes, você passava horas e horas, e eu acho que eu cheguei bem perto disso, assim, de falar que é bem perto de um RPG, com a diferença que você conseguia falar com os seus amigos que moravam longe e tal. Assim, os MMORPGs ainda estão crescendo. Já há novos que estão para lançar até seus betas na Coreia e tudo mais, onde há uma maior interação, mas por enquanto só está no papel. E eu ainda acredito que um dia o MMORPG vai se tornar algo tão perfeito como o RPG. Eu só queria falar uma coisa com relação a isso. Ah, não, vamos dormir. Então, gordo, vai a merda. Mas primeiro é o seguinte, é que a maior diferença entre o RPG, tipo o WoW que a gente joga, ou Neverwinter Nights, é que você tem o jogo que é o Sandbox, que é aquele que é uma caixa de areia que você pode fazer o que você quiser lá. Você pode montar um castelo, você pode montar a ponte, o que você quiser. E a maioria dos jogos, como o WoW, por exemplo, eles são jogos do tipo parque de diversão. Tá lá o brinquedo, você vai, se diverte, sai dele, vai para outro brinquedo. E quando você for em todos os brinquedos, acabou a diversão. O Sandbox, a diversão, você cria ela.
Ah, Só muito esclarecendo aqui, quando eu falei Oi. boring, não era o Lucas que era boring, não. É tipo, é ficar Deixa pra jogando, zoar ele, é deixa ficar ele pra zoar jogando ele. MMO, interpretando e tendo que seguir. Cê- Isso pra mim é cê- boring. Tipo, eu tô pagando Não, uma mas, grana mensal lá, não sei o que, o cara vai minerar não sei o que. Fala, vai tomar no cu. Mas o Lucas é boring também, todo mundo sabe disso. Você podia ter deixado, a gente zoava mais ele. Mas bem, passando para o próximo assunto, que vai começar com uma pergunta que veio aqui do Jaum, que tem vários M's. E aí, galera? Vocês acham que o RPG representa a cultura nerd? E aí? Eu acho que é um elemento da cultura nerd, né? Nerd sempre foi associado a RPG, mas hoje em dia, porra, tem tanto não nerd jogando RPG que eu não acho que tem tanta associação tão não. Eu acho que, infelizmente, não é só uma associação com nerd, mas tipo, nerd loser, assim, sabe? Não aquele nerd bem sucedido da área de computação, não sei o que, tipo, é aquele nerd antissocial e tal. Infelizmente, eu tenho essa impressão que é associado, talvez eu esteja errado. Lucas, quer falar alguma coisa pra gente dormir? Sim, claro. Ah, pode falar. Vou começar aqui com o tratado que eu fiz com relação ao que é nerdice e como ela se relaciona com o RPG, certo? Realmente, é muito comum hoje em dia você ver neguinho que é tipo rato de academia jogando RPG com a galera, porque ele gostou do filme, de algum filme de vampiro, que não necessariamente seja Crepúsculo. Mas virou uma coisa um pouco mais democrática, né? Não é só mais o nerd que joga RPG. Eu queria fazer uma pergunta pra todos vocês, assim, que eu costumo discutir bastante com meus amigos que jogam RPG. RPG é saudável encarar ele como algo artístico, assim? Você vai narrar uma puta de uma história digna de ser um Senhor dos Anéis? Ou é simplesmente uma desculpa pra reunir os amigos no final de semana? O que vocês acham? Eu acho. Permita-me falar. Não, fala aí, Clarion. Você falou pouco. Vai, tô falando demais. Pô, aí vai do gosto de cada um, cara. Eu gosto muito de desenvolver o personagem, de pensar, sei lá, no background dele, onde que ele criou, onde que ele cresceu, do que ele gosta, qual a comida preferida, sei lá, eu gosto de um personagem completo, de uma história completa. Mas tem gente que gosta só de, sei lá, dos números, rolar dado, rir, contar piada. Vai muito do gosto da pessoa. Então, exatamente, tudo depende da pessoa, porque tem pessoa que realmente só quer chegar, unir o pessoal, falar besteira enquanto joga RPG. Agora tem pessoa que realmente ela vai fazer o personagem dela como se fosse um alter ego da pessoa. Ela vai chegar assim e falar, nossa, o que eu nunca vou conseguir ser na vida real, eu vou botar nesse personagem. Tipo, eu sou um guerreiro nórdico loiro com musculoso, 3 metros de altura. Ah, o cara faz o que ele quer. E ele cria um background, assim, um fundo pro seu personagem que acaba dando, assim, tipo, mais graça ainda pra história. Só complementar, Yuri. Eu gosto de sofisticar o personagem, mas é por uma questão de interpretação, assim. Quanto mais rico o personagem, mais fácil fica de você interpretar, porque mais você sabe o que ele vai faria numa situação, entendeu? Mas isso ainda não quer dizer que, por exemplo, eu leve o RPG como algo artístico, algo, enfim. Alô? Alô, cortou, Giga? Não, Desculpa, o burro aqui apertou o mute sem querer. Fala aí, Yuri. Fala, Yuri. Eu ia falar que, assim, eu acho que existem tantas variações quanto existem personalidades no mundo. Então, realmente, podem ter grupos que vai só pra se reunir e tal, pra dar risada. Tem grupos que levam mais a sério. O grupo que eu jogava misturava muito, todo mundo construía muito bem o seu personagem, com background muito bom, com as suas relações entre os personagens e entre a história muito bem construída. O mestre era muito bom, principalmente de D&D, o que a gente mais jogava era D&D. Era muito bom para favorecer esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo a gente se cagava de rir a madrugada inteira, né? Porque é um grupo de pessoas que a gente fica falando bobagem mesmo a noite inteira. Então misturava muito disso. Eu acho que o maior pecado que pode acontecer, eu não condeno, de repente tem mesa que pode ser assim, entendeu? Mas na nossa mesa era complicado. O maior pecado que alguém pode acontecer é esquecer que aquilo é um jogo e começar a levar muito a sério, pro lado pessoal, entendeu? Começa a ficar irritado, começa a ficar nervoso, como já aconteceu em algumas mesas que eu joguei. Eu já vi gente trocar soco
Porque não era um grupo recorrente meu, não eram amigos meus, eram pessoas ali ocasionais, casuais, né? E eu já vi gente trocar soco numa mesa de RPG. Então, assim, eu acho que esse é um pecado grave, assim, do RPG. Ah, sim, isso é realmente deplorável. É só pagar penitência pro clérigo e tá de boa. Né? Tipo, paga alguma coisa, cuidado, que é clérigo, e se você for menor de idade, você vai ter problema. Mas bem, vamos passar aqui por. Olha, gente, rapidinho. Eu achei isso, assim, só para não soar muito mal, é que, por exemplo, eu já vi isso acontecer em jogo de futebol lá em casa. Meu tio dá um soco no meu violão e quebrar meu violão. Ah, não. Porque perdeu no futebol. Assim, só acho que não criar um estereótipo que seja do RPG. Claro, você tem razão. É bom desmistificar. Eu já vi isso acontecer até em banco imobiliário. Então não é uma questão do RPG, né? É uma questão de jogos em geral. Cara. Já vi. Tipo, caraca, paga o aluguel! Não paga o desgraçado! Tá devendo 14 Você encarnaria o Sr. Barriga com estilo, hein, Maurício? Opa, paga o aluguel. Ainda só falta o terninho, assim, eu vou bonitinho. Paga o aluguel. O Lucas podia ser o seu Madruga. Mas bem... Eu sou gordo, eu não posso ser o seu Madruga. É gordo e eu sou uma aberração. É um bem, você é mesmo. Vamos aqui para a pergunta do nosso amigo Grande Teco. Eu quase falei a hashtag de novo, então vamos falar. A hashtag é TropaCast. Se você quiser fazer alguma pergunta, sugestão ou falar que eu sou gostoso. Vamos lá. Vocês acham que o MMORPG ajudaria a divulgar o RPG de mesa? Eu acho que não, porque são duas coisas muito diferentes. Assim, pra mim não tem nenhuma comparação clara. Tem gente que não gosta nem de falar MMORPG, pra ser honesto. Então, pra mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que quem gosta de MMO é um tipo de pessoa. Quem gosta de RPG é outro, e claro, você pode gostar dos dois, mas eu não acho que nenhum dos dois implica uma obrigatoriedade de gosto no outro. Mais alguém? Não, nada a acrescentar. Nada a acrescentar? Pois bem, eu acho que vamos dar um tempinho, vamos falar de alguma coisa ou vamos continuar com o assunto? Eu acho que a gente continua com o assunto aqui, não tem problema. Se alguém precisar ir no banheiro, gente, 5 minutinhos pra vocês irem no banheiro, a gente vai ficar falando merda mais informalmente agora, até dar umas 10 e 5. Tem intervalo, gente. Não tem intervalo. Não, hoje na verdade, pelo que eu tô vendo aqui... Não tem intervalo, o Jean saiu, lembra? Vambora. Vamos tocar aqui. Tudo bem. Então vamos embora? Vamos passar aqui... sem tirar de dentro, vambora. Vamos ver... Vamos falar então do RPG sem regras. O que vocês acham do RPG sem regras? Aquele que você simplesmente é narrativo. Você não tem aquela questão de lançar os dados. Você não tem tipo, você andou, joga os dados para ver se não tropeçou, que nem o Yuri falou, e etc e tal. Eu já experimentei, cara, e com um grupo maduro, com um grupo que não quer assim, fazer... enfim, com um grupo maduro é o melhor tipo que tem, na minha opinião. Eu prefiro evitar atolar de regra o jogo, mas assim, desculpa, gente, a emoção de quando você tá na luta final da campanha e sai um 20 no dado, não dá pra trocar, sabe? Simplesmente muito emocionante você inserir um elemento aleatório no jogo. Não é nem por uma questão de regra, é por uma questão de acaso, entendeu? E eu acho interessante deixar um pouco de acaso na história, assim, algo que você não prevê. Agora, o que eu posso dizer sobre esse sem regra, no caso, vamos dizer, sem regra entre aspas, né, que no caso que usa mais o bom senso e pouca regra, é que ele cria uma narrativa, ele chega a criar uma história em si. No final das contas, você vê que ele teve um desenvolvimento ali, que teve personagens que se desenvolveram muito mais, e no final das contas você tem uma novela em si, assim, foi criada e você nem se deu conta. O que eu acho que é o ponto forte dele, assim, é a atuação mesmo. Fala aí, Lucas. A primeira vez que eu joguei um RPG sem regras, né, que era só narração, não é que o RPG era sem regras, é que eu tava jogando Super Heroes da Diamond, e eu tinha feito um personagem que ele era quase imortal. Tudo que eu recebia de dano eu conseguia regenerar, eu não morria, então os combates não tinha rolagem de dado, era só interpretação. As coisas que eu só fazia aquilo que o meu personagem deveria saber, então eu não precisava de rolagem de dados.
E poxa, era demais, porque a batalha era só narrativa, não tinha rolagem de dado. Eu falava o que eu estava fazendo, o mestre respondia, ok, o cara arremessou uma moto em você. Tudo bem, eu recebi a moto na testa, caio no chão, me levanto, pego a roda, que provavelmente desprendeu quando ele arremessou a moto na minha cabeça, e arremesso na cara dele. Ele é tão foda quanto você, e parou a roda na cara. Ou então os dois se matando, um tacando granada no outro. Foi bastante divertida a experiência. E eu tive mais tarde a experiência do RPG sem narradores, mas isso aí a gente fala depois. Sim, nós vamos falar depois, porque vamos fazer uma pergunta aqui do nosso amigo Davi Simões. Sim, Davi Simões, do canal Primata Falante. Seria legal você comentar, não é uma pergunta, é uma sugestão, eu sou um burro. Bem, ele está falando que seria legal a gente comentar os casos famosos que mancharam o nome do RPG, como aqueles de rituais malucos, novela idiota da Record, etc. Passar o assunto agora um pouco sobre o preconceito que o RPG sofre, né? Eu acho uma boa ideia. Perfeito, Yuri Greco. Então começa você, Yuri. Aê! Bom, gente, eu acho que assim, o preconceito que o RPG sofre vem do famoso erro que a gente comenta, que todo mundo que tem vlog já comentou alguma vez, que é fazer uma associação falsa de um caso em particular e tomar ele pelo todo, né? Então, seria como eu falar assim, um cara matou 30 pessoas numa praça. Pô, esse cara, aí eu descubro que ele tomou um copo d'água antes de cometer o assassinato. Falou, todo mundo que toma um copo d'água vai matar 30 pessoas, né? Então as pessoas assassinam, desculpa, as pessoas associam. Aí, ó, ele tá cometendo preconceito aí, ó. Essas associações são nitidamente sensacionalistas, né? Eu lembro de um caso em Minas Gerais, que é o que eu tenho mais nítido na minha cabeça, que já deve fazer o quê? Uns 10, 15 anos. Acho que foi de uma menina que foi morta num cemitério. Isso é bem famoso por aqui. E aí foram na casa do cara e acharam um monte de livro de RPG. Aí tinha um livro do World of Darkness, chama Livro de Nod, né? Que é um livro, um dos livros aí da coleção do vampiro, a máscara. E aí eu lembro que a reportagem filmou, assim, e falando assim, vários livros satanistas foram encontrados. E os praticantes de RPG, né? Não são jogadores, são praticantes de RPG. Eu acho assim, eu acho um absurdo. Eu acho que a mídia ainda tem... Mas eu acho que é uma questão de ignorância, né? Não sabe o que é, não entendeu ainda o que é o RPG. E aí, dá ibope, dá visualização, ó, da audiência. Manda aí. Posso comentar? Então, o lance é o seguinte, eu acho que acontece esse problema porque tem o seguinte, tem alguns cenários, claro que tem gente tosca que vai ler uma história de fantasia e vai achar que porque tem uma bruxa na história de fantasia, então é satânico, né? Tem uns toscos assim. Mas tem alguns cenários de RPG, especialmente os de terror, que eles exigem uma maturidade mental grande, porque eles usam uns temas pesados, é filosofia pesada, é uma visão de mundo pesada. Então, por exemplo, eu citei que eu li Vampiro à Máscara quando eu era criança, né? Call of Cthulhu, já jogou? Call of Cthulhu é um exemplo, mas, por exemplo... Os livros do Daimon, eu não sei se vocês gostam do sistema, se não gostam, enfim, eu não gosto muito do sistema de regras dos caras, Arcanum, Sensacional. Só que assim, o cenário que o cara criou, ele é tão sombrio, tão pesado, e ele utiliza de elementos da história humana misturado com a fantasia que ele cria. E assim, é claro a separação, dá pra você saber o que aconteceu historicamente mesmo e o que é fantasia. Só que pra quem tem uma cabeça um pouco fraca, o cara lê aquilo ali e acha que é verdade. Por quê? Porque o cara, ele concatena vários eventos da história humana com satanismo, com bruxaria, com criaturas de outros planos, com não sei o quê. E aí, se o cara já é meio surtado, o cara lê aquilo, o cara despiroca, entendeu? Só que é um jogo, somente um jogo. O problema é que tem jogos que usam elementos mais pesados, só isso. Assim como tem filmes que são mais pesados, ou músicas mais pesadas. Que pessoas que têm distúrbios psiquiátricos ou psicoemocionais, qualquer coisa pode ser um catalisador e é muito injusto você culpar essa qualquer coisa. Pode ser um jogo... A própria existência de panteão de deuses já é uma afronta a quem é muito religioso, assim. Por exemplo. Entendeu? Exatamente. Pode ser a religião um catalisador, pode ser um jogo, pode ser um filme, pode ser uma banda, uma música. Você não pode culpar a música, a banda, o jogo, o filme e, às vezes, nem mesmo a religião.
porque fica claro que a pessoa tem um distúrbio, né, e que não foi aquilo o responsável, que ele foi um catalisador. Né? Sem contar que, se a gente for fazer um levantamento de mortes aqui, número de mortes que o RPG causou e o número de mortes que o futebol causa, por exemplo, acho que a gente vai ver uma ligeira desvantagem estatística pro lado do RPG, entendeu? Olha, de morte causada em RPG, as únicas que eu tenho notícia, aliás, é uma só, é de um rapaz que teve um ataque cardíaco durante um live action. Live action, pra quem não sabe, é uma interpretação real, é como se fosse um teatro. Assim, deixa eu fazer Faça a introdução, Yuri. Desculpa, Guilherme, você ia fazer isso? Pode fazer. O que eu tava explicando, assim, no live action, ele é uma espécie de RPG, primeiro, não tem muita regra e se baseia mais na interpretação. Você se veste como seu personagem, na medida do possível, e acaba ficando você encarna o personagem mesmo, como se você estivesse num teatro conversando com a pessoa. Se tiver alguma contenda que exija uma rolagem de dados, você tira no Paro Ímper ou coisa assim. Basicamente é isso. Eu gostaria de falar rapidamente sobre quais são as regras principais do live action. O live action ele tem uma filosofia que é o seguinte: você nunca vai fazer o live action num ambiente com pessoas em volta, a menos que você tenha alguém controlando o público que está assistindo. Você nunca pode envolver uma pessoa que está fora do live action dentro do jogo, e você não pode, em hipótese alguma, tocar em outro jogador, exceto em coisas como um aperto de mão, ou talvez, em alguns casos extremos, um abraço amigável. Então, o live action é uma encenação de um momento de jogo, né? Aquele negócio que a gente falou de sessão de jogo. Imagina que no meio de uma sessão de jogo, na história, tem um baile, uma festa. Aí você vai encenar essa festa. Então, a desvantagem é que o período de tempo não pode ser manipulado pelo narrador, e a vantagem é que você promove a interpretação. Mas sobre isso, Lucas, eu cheguei a narrar alguns live actions quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 16, 17 anos, que a gente fazia em lugares públicos. E uma regra era a seguinte, uma regra que a gente bolou. Um grande mote aí do universo do vampiro, a máscara, chama a máscara porque eles têm que se esconder da humanidade. A humanidade não pode saber que eles existem. Então qualquer pessoa que agisse estranho o suficiente para um público, uma pessoa ali do bar ou de onde a gente estivesse, cutucar o cara e perguntar: desculpa, eu tô interessado, o que é que vocês estão fazendo? A gente considerava aquilo no jogo que o cara quebrou a máscara. Ele agiu estranho o suficiente para despertar a curiosidade do público leigo sobre o que são os vampiros. Essa pessoa... Pô, que legal. Era legal pra caralho. Porque aí que acontecia, Guilherme? Não tinha aqueles estereótipos dos caras, todo mundo vestido de preto, com brinco, com batom preto, com coturno. As pessoas tinham que se vestir normal, entendeu? Porque quem chamar a atenção já tava morto no jogo. Então o pessoal se agia normal. No máximo colocava uma camisa preta, uma calça social preta, uma coisa assim, entendeu? Nada de estereótipo, assim, era muito engraçado, era legal pra caramba. Muito bacana. Deixa eu só contar uma coisinha, falando justamente dessa questão do misturar com demônios, essas coisas. O meu irmão, realmente, ele foi um grande mestre, tanto que eu vou citar ele de novo. Ele fez uma campanha de GURPS, foi um one-shot, que nem o Giga falou, chamado Castelos do Medo. Ele fez uma história assim tão sensacional, tão aterrorizante, que ele falou assim: você não vai participar, porque eu era criança naquele dia, 13 anos, 12 anos. Ele falou: você não vai participar porque eu sei que você vai se borrar depois. E realmente, ele me contou apenas 4 partes antes da aventura. Ele me contou 4 partes com o fundo musical e tudo mais que ele fez. E eu me caguei a semana inteira, porque ele fez uma coisa perfeita, e envolvia a questão de espíritos, demônios e etc. E depois que acabou a aventura, que foi um dia inteiro, ele pegou um dia inteiro, ele começou de manhã, terminou, foi 10 horas da noite, ou quase meia-noite, e era tão aterrorizante, porque tinha elementos assim, surpresas, com música no fundo, que simplesmente acabava com a pessoa se a pessoa tivesse um emocional mais fraco. Ou que nem eu, que eu era um cagão, porque eu tenho medo dessas coisas até hoje. Mas aquilo me deixou aterrorizado. Então, tá vendo? Aí a gente entra nos jogos, mas com maior imersão e tudo mais. E aí entra no que o pessoal falou, né? Se tiver um emocional mais fraco,
for mais suscetível, de repente apresente alguma coisa. Hein? E falando sobre o preconceito, tem uma coisa interessante para contar para vocês, que é a parte reversa disso, né? Quando o mundo conhece o RPG. Eu fui professor durante muitos anos, alguns de vocês sabem, e durante um tempo eu fui contratado por uma escola de São Paulo, uma escola que tem uma metodologia não convencional. Alternativa. Eu não quero usar a palavra alternativa porque existe um grande preconceito em cima dessa palavra. Né? Então, uma metodologia não ortodoxa, vamos colocar assim. Eu fui contratado para dar aula de RPG para os alunos lá. Então, eu usava o RPG como metodologia pedagógica para desenvolver ali principalmente as competências sociais desses alunos, né? E foi uma experiência maravilhosa. Depois acabei ficando na escola e, além disso, entrei para dar aula de ciências mesmo e tudo mais. Ou seja, né, as pessoas que comandavam a escola conheciam o RPG e sabiam do seu potencial pedagógico, seu potencial ali na questão de criatividade e principalmente da desenvoltura social. Você tem que desenvolver um bom traquejo social para jogar bem RPG. Então, inclusive... Só falar um adendo aqui, Gui, rapidinho. Que nem o Yuri falando, realmente, o RPG, eu estava lendo, ele é amplamente incentivado até pelo MEC, como método de ensino. E parece, o Lucas me contou, antes de a gente entrar aqui para fazer o podcast, que parece que estão contratando pessoas para serem mestres de RPG. Fala aí, Lucas, o que era? Faz bastante tempo já que eu vi isso. Em São Paulo, a secretaria ela tinha aberto um tipo de... Sabe quando você dá aula de alguma coisa e a prefeitura te paga para você fazer essas aulas abertas ao público, né? Então, eles estavam dando isso justamente para mestres de RPG. Você tinha que cumprir um mínimo de horas lá por semana, acho que era 4, 5 horas por semana ou menos. E você tinha que ter, no mínimo, espaço para, acho que 6 jogadores e ter uma certa rotatividade. E tinha lá alguns outros critérios que você tinha que obedecer, mas você recebia para mestrar, tinha que ser em lugar público, você tinha que apresentar esse jogo para as pessoas que estivessem em volta. Então, foi uma iniciativa que eu achei impressionante. Eu não cheguei a ver quais foram as consequências disso, mas eu achei isso maravilhoso. Foi uma coisa muito legal. Uma das aulas de espanhol, por exemplo, mais assim do caramba que eu tive foi uma aula que a professora fez um RPG. Ela propôs que, por exemplo, no caso em questão, eu era um inquisidor espanhol e eu tinha que julgar uma bruxa em espanhol. Ou seja, a gente teve que estudar espanhol para poder fazer o diálogo em espanhol. Caraca! Muito bom, aprendi muito com isso. Você me lembrou de uma aula que eu dei também, e aí em escolas tradicionais mesmo, uma aula que eu estava dando sobre fontes de energia, né, as principais fontes de energia, hidrelétrica, carvão, enfim, e as alternativas também, nuclear, solar, eólica, tudo. Eu dividi a sala em grupos, em 3 ou 4 grupos, dei um mapa que eu criei de uma cidade, a cidade chamava Springfield. E aí na cidade, enfim, tinha os recursos naturais lá. Tinha um rio, era uma cidade costeira e tudo mais. Tinha uma mata. Eu dividi a classe em grupos e falei, bom, vocês aqui, virei para o grupo e falei, vocês são o comitê da cidade, você é o prefeito e esse aqui são seus assessores. Vocês 3 outros grupos, ou 4 grupos, não lembro agora, vocês vão vir para a cidade fazer uma proposta para vender a energia de vocês. Vocês aqui representam uma hidrelétrica, vocês aqui representam uma nuclear e assim por diante. E aí eles tiveram 1 ou 2 semanas para estudar os assuntos e aí a gente fez uma conferência mesmo na sala de aula e eles tinham que vender as suas ideias e no final a cidade tinha que dar o seu veredito. Muito bacana isso. Olha aqui, uma frase que a gente recebeu no Twitter aqui do Francis J. Litt. Ele fala assim: RPG tem apelo a gente introvertida. As pessoas mais estranhas são introvertidas, incluindo alguns psicóticos. O que vocês acham dessa frase? Eu acho que não tem nada a ver, até porque no RPG você tem que interpretar, ou seja, pelo contrário, acho que pessoas introvertidas têm problema em jogar RPG justamente porque tem
toda uma questão de interpretação e socialização. Tem vergonha de conversar, inclusive, porque você tem que, por você ter que interpretar ali, você tem que, no mínimo, você não pode ter vergonha daquilo ali, de estar falando como você fosse outro personagem, entendeu? E isso daí gera, às vezes a pessoa introvertida não consegue jogar, não joga direito, não se envolve ali. Nas minhas mesas de RPG, eu não permitia jogador introvertido. Jogadores que eram introvertidos, que não sabiam interpretar direito, ou que não sabiam tomar decisão sozinho, eles nunca mais voltavam a jogar. Olha aqui, falando daquele programa do Mac, né? Recebi aqui no Twitter aqui que o meu irmão está ouvindo o programa e ele mandou aqui o link da ficha técnica aqui, do portal do professor do Mac, portaldoprofessor.mac.gov.br. E está falando aqui a estrutura curricular, que é para o ensino médio fundamental, o componente curricular é língua portuguesa, e o tema disso é análise e reflexão sobre a língua. E aqui tem todos os dados do que o professor vai fazer usando o RPG como forma de ensino. Até a gente pode disponibilizar depois no YouTube, quando a gente botar no ar, os links desses que estão passando aqui pra gente. Ou vocês podem olhar nos trendings do Twitter também, atrás do link. Também, realmente, eu sou um burro no Twitter, obrigado por me corrigir também nisso. Seu gordo. Ah, nossa, falou... Bem, continuando com a questão do preconceito, essa frase que qual que é o nome dele mesmo? O Francis falou, eu sinceramente acho que, como vocês disseram, pessoas introvertidas acabam até estragando o jogo de RPG, porque ela não faz nada, ela fica tímida, ela não participa das ações, ela não interpreta direito. E essa questão de falar que assim, todo introvertido é psicótico e por isso vai jogar RPG, também eu acho meio estranho. Porque eu acho que a questão de você ter um psicopata é capaz do psicopata ser a pessoa mais charmosa, extrovertida do mundo e não gostar disso. Eu acho que as pessoas têm que parar de associar o RPG a uma coisa que traz o mal dentro da pessoa, e por ela estar falando sobre o místico, sobre alguma coisa por causa de uma história, ela está virando uma satanice, está virando um ser cruel e perverso. Eu na época que eu era mestre, assim, eu não tinha problema em deixar jogador introvertido, apesar dele com certeza atrapalhar a sessão de jogo um pouco, mas assim, é por uma questão de que às vezes a pessoa, ela só quer fazer alguma coisa com o grupo de amigos dela, entendeu? Então, eu achava meio chato eu falar assim, ó, você que anda com a gente todo dia, você sai com a gente pra todo lugar, mas não, você não pode, sábado você não pode ir lá em casa jogar, entendeu? Então, deixa a pessoa, não tem problema, vai... Atravanga um pouquinho, mas nada que um pouco de habilidade narrativa não resolva, entendeu? Seu fraco. RPG é teatro, né? Você não pode ter vergonha de atuar. Por isso que eu digo que é praticamente o inverso disso. Aliás, uma coisa que é bastante comum acontecer, nas poucas vezes que eu tentei jogar, era o mestre pegar e ficar levando garotas que ele queria ficar ou namorar pra jogarem, e elas eram totalmente introvertidas, não faziam nada e eram apenas pesos. Isso é um saco. Isso já aconteceu comigo também. É um tremendo porre, realmente. Só pra jogar pessoa que não quer jogar é o fim da picada. É obrigada a jogar só porque o namorado pediu. Isso é ridículo. Mas bem, tem uma aqui novamente, nosso amigo Grande Teco. Ele está falando assim, algumas escolas de teatro dão aulas de RPG também. E na escola do filho dele, que o filho dele estuda, não do filho dele, é lógico, que estuda, tem esse tipo de coisa nas aulas de teatro. E aí? Isso não é bacana uma coisa dessa? O RPG ele ajuda a desenvolver o poder de improviso, né, e de interpretação do pessoal. Momento aqui. Então vamos passar para frente aqui para o próximo assunto. E os RPGs sem narrador? Esse é legal. Como vocês... eu conheço pouco. Na verdade, talvez eu esteja misturando o RPG sem narrador com o que eu estou pensando aqui, mas como eu nunca levei por essa questão de ser só 2 jogadores conversando, trocando ações, é mais ou menos isso, né, Lucas? Provavelmente você já experimentou sem saber que estava experimentando.
Tipo o jogo por fórum, por MSN, essas coisas? Não. Quando você senta na mesa pra começar a jogar, e vocês começam a conversar, vamos jogar assim, em qual cenário? Ah, sim, é melhor, não, põe um NPC tal. Isso, assim, na essência, é o RPG sem narrador. Peraí, é o seguinte, os RPGs sem narradores que eu joguei, eles geralmente eram o seguinte, as pessoas se juntavam, a gente determinava ali qual que era o cenário e o que estava acontecendo, era só isso. No caso foi um cenário de Warhammer 40.000, nós éramos todos do Império e estávamos enfrentando os demônios do caos, num planeta que estava sendo atacado pelo pessoal do caos. E cada um determinou a sua personagem e falou como que chegou no planeta, e eles colocavam quais eram os obstáculos que apareciam na frente deles, eles colocavam os combates deles, o quanto que eles se fudiam no combate, o quão foda, o quão bosta eles eram. Eles que determinavam, a pessoa mesmo que determinava aquilo que estava acontecendo. Então, no fundo, era tudo uma narração cooperativa, né? Quando a gente estava junto, cada um lançava tipo, um problema e o outro tentava solucionar ou aumentava esse problema. É um jogo muito legal mesmo. Mas e regra? Tem regra? Geralmente não tem regra. Eu já joguei algumas coisas assim, desse tipo aí. E tem alguns que tem algumas regras leves e tal, tipo uma quantidade de pontos para você gastar para criar o cenário e tal. Mas em geral é bem livre mesmo, é aquilo. Eu resumiria todo esse tópico em uma simples expressão: bom senso. A primeira regra do RPG sem narrador é que você não fala sobre o RPG sem narrador. Mas é praticamente um narrador rotativo, né? Tipo, o seu personagem entrou no bar e vai falar com a sei lá, cafetã. Alguém que não esteja na cena vai interpretar a cafetã. Não dá problema de ritmo esse tipo de jogo, não? Acho que pelo contrário, todo mundo participa e não fica de fora. E é interessante que se começa a travancar, sempre tem alguém ali que tá com alguma ideia na cabeça e ele empurra todo mundo pra frente. Exatamente. Então é muito mais, o ritmo é muito melhor e às vezes você tem algumas situações que são maravilhosas, cara. Bem, gente, eu tava no mudo aqui falando sozinho, eu sou burro mesmo. Então, eu queria falar antes de continuar pro próximo assunto. Muta aí, meu Lucas, senão nós vamos ouvir sua risada. Vamos falar aqui um pouco. Visite a página do Facebook da Tropa Lanterna Verde, porque tem uma enquete lá para vocês responderem. E caso vocês tenham perguntas, sugestões, falar que amaram minha suave voz, tem a hashtag TropaCast. E eu queria perguntar para vocês, RPG pela internet, eu já vi muitos ferramentas, softwares que tentam, digamos, trazer esse ambiente da mesa para a internet. O que vocês acham disso? Olha, eu tentei, acho que umas 2 ou 3 vezes jogar pela internet, mas assim, não cola, sabe? Não funciona. É muito diferente você estar ao vivo, face a face com a pessoa, vendo a expressão facial dela, ouvindo as nuances da voz, entendeu? Assim, tudo bem que na internet hoje você pode até fazer isso com uma câmera, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo espírito. Eu não acho legal, não. Eu joguei os famosos play by mail, né? Que você jogava por e-mail. Eu acho assim, as pessoas sempre acabavam parando no meio do caminho. Acho que ficava muito difícil de administrar. O problema do play by mail é ritmo, né? Teve um que durou anos. Eu não cheguei a jogar ele seriamente. Eu entrei, dei uma olhada e não joguei. Mas tive amigos que jogaram e eles dizem que foi muito bom, muito foda, que era o Anel 1. Não sei se vocês já ouviram falar. Baseado no mundo do Senhor dos Anéis. É bem antigo e parece que durou muitos anos, seriamente e muito bem construído. Mas, tirando esse exemplo, eu nunca vi nenhum que funcionasse direito. Não. E até cabe falar que tem esse problema, eu acho que eu, pelo menos, passei muito por isso, que é o problema da continuidade. Assim, você tem aquele grupo de amigos e, sei lá, raras vezes eu consegui terminar assim, uma aventura. Tenho diversos personagens meus que ficaram
teve uma sessão ou só 2, aí a pessoa começa a faltar, não vai, tipo, acho que sempre acaba frustrando essa coisa de não conseguir reunir todo mundo sempre. Eu fiquei muito frustrado com uma mesa que a gente ia fazer usando o Skype ou TeamSpeak e o programa Fantasy Grounds, que ele simula quase que perfeitamente a mesa. Só que não deu certo. O mestre começou a faltar. E, poxa, eu tinha colocado tanto amor e carinho para fazer a personagem. Gastei quase 2 semanas planejando, montando a história, montando o status quo, montando o modus operandi da personagem. Aí chega na hora, o pessoal começa a peidar no... Sabe como é que é, né? Olha, vale lembrar aí pros interessados de plantão que a Wizard tá com toda a pinta de que quer dar um jeito de levar o RPG de mesa de uma forma adequada para a internet. Então a gente vê, primeiro, né, a modificação do Dungeons & Dragons 3.5 para o 4.0 é gritante, quase virou um MMORPG de mesa, né? Só que você ainda tem liberdade de interpretação. Mas como é feita a movimentação e o uso das skills e tudo mais, é quase um MMORPG. E ela tem mais perto disso é o Neverwinter, né? O primeiro, de 2002. Ah, sim, claro. Eu fiquei revoltadíssimo com essa mudança do 4.0. Mas o Dungeons & Dragons continua um RPG de mesa. E a Wizard continua lançando ferramentas para internetizar os jogos dela, ou a interação entre os jogadores dela, que é o D&D Insider, né, que você assina lá, não lembro quanto você paga por ano, alguma coisa assim, e eles estão prestes a lançar uma ferramenta para você poder jogar o D&D, 4ª edição, à distância. Já existe uma coisa semelhante, que é o Map Tools, não é da Wizard, mas que você adapta, só que dá muito trabalho, porque você tem que programar o seu personagem lá, em linguagem de programador mesmo, então é bem osso, bem complicado. A Wizard está querendo lançar alguma coisa semelhante, mas já dedicado para o Dungeons & Dragons. Aí, meu amigo, eu acho que vai ter um RPG à distância com qualidade. Eu tô torcendo, né, porque eu tô sem jogar há vários meses. Eu também eu tô esperando muito. Meu irmão aqui, de novo eu estou falando dele, assim, tô puxando o saco dele hoje, porque realmente foi graças a ele que eu conheci o RPG. E realmente, um problema eu acho que a internet pode ajudar. O maior problema que tem, que é se encontrar por conta de ter trabalhado demais, estudado demais. Às vezes você está cansado, você não consegue ir. Às vezes você fica na frente do computador, talvez você consiga até reunir o grupo e conversar e fazer a aventura rodar, entendeu? E às vezes vocês não estão nem na mesma cidade, né? Você conhece pessoas de outras cidades. Às vezes você sai do país, né? Por exemplo, o Yuri tá forever alone. Eu quero jogar RPG. Mas não é só o Yuri não, cara. Eu também. Vai fazer física pra você ver se você tem tempo de brincar de faz de conta. Não tem. Vai morar no interior de Minas pra você ver. No interior de Minas você fala que comprou o livro dos monstros, o pessoal vai te pregar em praça pública e tacar fogo, não sei, velho. O Bernardo tá fazendo uma pergunta aí pro Yuri. É verdade que brasileiro é o câncer do MMO? Se sim, por qual motivo? Puta, o Bernardo tem foda, né? Puta, não, eu tenho que falar isso. O cara quer tacar fogo. É verdade, sim. É verdade, sim. Brasileiro tem a fama, pelo menos, de ser o câncer do MMO. Por quê? Porque todo MMO que brasileiro entra em massa, eles começam a avacalhar o jogo, eles têm fama de ser muito pedinte, então vai colando nas pessoas que têm nível mais alto e fica pedindo dinheiro, fica pedindo item e fica atazanando. Quando descobrem que você é brasileiro, então, putz, os caras ficam em cima de você o tempo todo. Velho, vem me ajudar aí, vem upar comigo, velho, ou vem grindar monstro aí. Os caras não têm aquela ideia de independência, né, de falar, meu, vai upando aí seu personagem e tal. Quando chegar numa coisa complicada tal, de repente a gente faz junto, né? Os caras, né, eles são muito pedintes, né? Querem uma babá, não querem um parceiro de jogo. Não, pra vocês terem uma ideia, quando eu jogo MMO, eu não falo que eu sou brasileiro, não. Direto, quando alguém cola em mim e solta aquele BR, ponto de interrogação, né? BR, eu já falo, what it means, alguma coisa assim. Eu já cheguei a jogar Lineage 2 num server privado que não estava conhecendo o jogo e o server era gigante e brasileiro era aquela coisa, era sempre aquele que descumpria as regras, que usava hack, que sempre tentava passar a perna nos outros jogadores. Aí chegou ao limite de uma guilda polonesa, não que os poloneses também sejam muito referência nisso, mas uma guilda polonesa reunir de todo sábado e caçar brasileiro no servidor.
Eles pegavam o sábado inteiro para caçar brasileiro. Se você tinha BR no seu nome, você tava lascado. Porque você ia ser caçado pelaquela guilda polonesa. Cara, você fica vendo os caras lá, tipo, jogando no chat. E eles começam a falar em português no chat geral do jogo. Puta falta de educação, assim, sabe? Free items, please, eles vão colando nas pessoas pedindo, assim, sabe? Então é considerado, assim, o câncer. A Blizzard não gosta de brasileiro, assim, e o pessoal já tá esperto, assim, com brasileiro em MMO. Todo raid group que eu entro, assim, no WoW, quando, geralmente, assim, em 2 em cada 5, eu vejo algum gringo xingando que não aguenta mais fazer raid com BR, porque é um porre. Assim, eu não tive essa experiência desagradável, não. Na época que eu jogava o WoW no servidor gringo e tal. E, assim, não tinha esse problema no meu servidor. E agora eu tô jogando no servidor em português e, sei lá, acho que tem muito aquela coisa de ter a proporção de ter muita criança como tem muito brasileiro gamer, inclusive, né? Tá tendo até um censo para saber quantos brasileiros tem em geral, que a população gamer de brasileira é muito alta e existe muita criança, assim, muita pessoa mais nova jogando, e geralmente eles não têm esse respeito, vamos dizer assim, na internet. Mas eu acho que eu nunca sofri nenhum preconceito, inclusive conheci uma americana que ela não jogava em guilda americana e jogava na nossa guilda BR na época, porque ela gostava muito da gente, só. Sim, não é todo mundo que odeia os brasileiros, mas é grande maioria. Porque grande maioria tem péssimas experiências com brasileiro. Tanto que se você, normalmente, até numa guilda, se você fala logo de começo, você é BR, você tá lascado, às vezes os caras nem te aceitam. Por isso que eu principalmente, eu evito falar ao máximo que eu sou brasileiro. Aí quando vai passando o tempo... eu sou mulher, né? Também. Você é mulher, os caras vão babando, né? Ixi, ser mulher em MMORPG já te faz rica e poderosa. Eu sei que é muito sofrimento, tá? É horrível. Então, mas você chega, você pede, conversa com o líder, conversa com as pessoas, a pessoa te conhece melhor, aí você entra na guilda, aí tudo bem você falar que é BR, mas antes a pessoa já às vezes olha com você com outros caras. Pois é. Desculpa, eu tive que tossir. Eu tive umas experiências engraçadas com isso. No EVE Online o pessoal montou uma aliança que era inteira era uma aliança brasileira-lusitana. Só português e brasileiro mesmo fazia parte. Em menos de 6 meses, aliás, foram 6 meses, acho que foram 6 meses, a aliança foi destruída por gringos, porque ela começou a causar os membros dela começaram a causar muito problema no jogo. Tipo, gente fazendo filha da putice mesmo. Chegava e roubava os itens que o outro cara estava minerando, destruía coisa. E aí os polacos e os russos resolveram se juntar e fizeram um golpe de Estado na aliança. Compraram a maior parte dos direitos econômicos da aliança, que tem todo um sistema econômico bem, bem legal. E aí, quando eles compraram todos os direitos econômicos, eles passaram o poder da aliança para a corporação deles e simplesmente desfizeram a aliança e começaram a causar problema interno também. Mas conseguiram, ficaram tão puto da vida que destruíram os caras. Falaram, ninho de rato. Tem bastante gente aqui no Twitter falando que também fingia que era gringo quando jogava MMORPG pra não ter problema. Tem outro caso aqui que foi do Priston Tale 2, é um jogo online MMORPG, que lançou seu beta, falaram Open Beta, beleza. Passou 3 dias, eles bloquearam o IP do Brasil. Porque de tanto hacker, caesser, looter, tudo que é de ruim, eles bloquearam o IP do Brasil, voltaram, ficou acho que uns 2 ou 3 meses com o IP bloqueado, depois voltou a liberar. Eu acho que o que estraga no brasileiro, no MMO, é essa postura de querer levar vantagem em tudo, né? Então, aí, por isso que surge esses bots, surge esses hackers aí. Por quê? Porque o cara tá pouco se fudendo se ele tá se divertindo com o jogo, na verdade. O que ele quer é ser melhor que os outros, né? Mas
tem muito a ver com o que a Giza falou, que é a questão da Tem faixa também. etária, meu. Agora que ela falou, eu comecei a repassar na minha cabeça que os brasileiros e os gringos que eu conheço nos jogos. Realmente, no geral, a faixa etária dos gringos que eu conheço é de 30 anos para mais. E dos brasileiros, raramente chega no 25. Na média. Claro que eu conheço brasileiros que jogam, que têm a minha idade e tal. Mas na média eu acho que é isso mesmo. Os brasileiros são muito jovens, os que jogam, acho que pega mais o público jovem. E tem por jogo, tipo, o WoW é um jogo que tem um apelo muito grande mais pros adolescentes. O Lord of the Rings é um jogo que quando eu jogo, tipo, os caras pedem licença porque o filho acordou chorando, sabe? É tudo pai de família com 3 filhos, não sei o que, é outra Você coisa. repara muito nisso até porque esse fenômeno acontece muito mais em jogo free, né? Porque a pessoa... entra aquela pessoa exatamente a faixa etária mais baixa, que não tem como pagar, não tem renda própria e tal. Quando o jogo é pago, não acontece muito isso. E tem uma coisa assim, só para não fugir muito do assunto, assim, só para colocar isso, é que o público brasileiro, gamer, ele é tão grande que mesmo eles tentaram abrir um server latino na época para ver se os brasileiros saíam um pouco e não adiantou. Os brasileiros eles sabem mais inglês do que o espanhol, vamos dizer assim. E não quiseram sair, é claro, do inglês. E eu acho que tem 2 ou 3 servers em espanhol, no latino, e o brasileiro, sei lá, já tem 5 servers brasileiros assim, que eles abriram porque foram lotando, tipo, mais de 2.000 pessoas na fila para entrar. Então, assim, eles mesmos se espantaram pela quantidade de gamer que tem, assim, a quantidade de servidor lotando, eles vão abrindo e vai lotando a quantidade de gamer brasileiro que tem. A Blizzard ficou bem assim, surpresa por essa quantidade. Porque assim, a América Latina inteira não dá a quantidade de gente para lotar, igual tem brasileiro. Ô, gente, antes de continuar aqui com a pauta, o Antônio aqui, vamos mandar um parabéns para o Antônio, porque é o aniversário dele. Aê, Antônio! Parabéns! Parabéns! Beijo do gordo! Eu queria aproveitar, então, já que você mandou parabéns pra ele, para mandar um parabéns pro meu amigo Ellison, que tá ouvindo a gente também, que era um dos jogadores que jogava comigo, por sinal também. Parabéns, Ellison. Beijo do gordo de novo. Espero que ele tenha voltado já, que ele falou que ia jantar, mas enfim. Que tenha voltado também. Beijo do gordo. Bem, vamos lá, Giga. Você disse que tem o assunto aqui pra comentar. Pois é, né? Então, tá quente, né? Como é que tá o... Gente, enfim, tem o cara levantou no Twitter aqui, o Jaum também, perguntando se a gente tem histórias engraçadas pra contar de mesa de RPG. Putz, eu esqueci disso, eu tinha falado pro Lucas, eu vou falar. Com certeza todo mundo tem, assim, quem for contar tenta ser conciso, porque as histórias existem aos montes, às toneladas. Só queria lembrar o seguinte, existia na revista Dragão uma seção chamada Lendas Lendárias, pra quem lembra, que era só contando, tipo, fiascos de mesas, coisas engraçadas e tal. Caramba, eu adorava aquela seção. Essa revista era sensacional. De repente, se a gente googlear aí Lendas Lendárias, vai aparecer vários causos aí. Não, eu me lembro de um causo dessa lenda lendária, que era o seguinte: o grupo tinha acabado de sair para caçar uns lobos que estavam incomodando o vilarejo. Eles mataram os lobos e trouxeram os lobos para o vilarejo, né? Aí todo mundo numa festa, falou, não, hoje vocês vão comer de graça e não sei o quê. Aí tá lá na taverna, todo mundo se divertindo, aí trouxe a comida. Aí trouxe uma carne preparada assim com feijão, e só que aí um dos jogadores reparou que tinha um pelo do lobo um pelo, né? Aí chegou e falou assim, desconfiado que tava do lobo, chegou pro taverneiro e falou, mas vocês deram a carne do lobo para nós comer aqui, né? Aí falou, não, isso daí é um pelo do saco do feijão. Aí o cara ficou desconfiado e falou, não, isso aqui é do lobo, velho. Vocês deram o lobo pra gente comer. Não, cara, o mestre enchendo o saco já. Falou, não, cara, é o pelo do saco do feijão. Aí ele chegou e falou, o jogador pegou e falou, puta, assim, então eu quero ver o saco do feijão. Aí o mestre, já puto da vida, chegou e falou, tá bom, eu vou chamar o feijão. Ô feijão, vem cá. Veio um puta negão 4x4 com um chapeuzinho de cozinheiro e falando, aí, tá aí o feijão, quer ver o saco dele agora?
Aí acabou por aí. Tem uma, acho que é a mais clássica de todas, que todo mundo que joga RPG conhece, que essa história correu pra sempre, que eu acho que muitos mestres devem ter repetido isso, né? Que é, antigamente no D&D tinha um poder chamado Wish, desejo, não existe mais, né? Que é tipo, você deseja qualquer coisa. Só que é muito fácil um mestre voltar o desejo contra a pessoa. Se a pessoa não descrever exatamente seu desejo, não pensar exatamente nas palavras que ela vai usar, ela se ferra, né? E aí o mais clássico de todos, né, que as armas mágicas do D&D era tipo aquela, eu quero, tipo, eu tenho um machado mais 4, ele dá o dano mais 4, antigamente, não sei se vocês lembram disso. E aí o mais clássico era o cara, né, você ganhou um wish, o que você quer? Eu quero uma espada mais 100, aí cai 101 espadas na cabeça do cara. Teve uma clássica na minha mesa. Lucas? Teve uma clássica na minha mesa. Um dos jogadores era uma... Aliás, eu tava assistindo esse jogo, não era... mas era meu grupo. Um dos jogadores era um lutador cego. Aí o pessoal... Era na China, antiga. Aí o pessoal foi sair pra vender algumas coisas e falaram: ô cego, fica de olho aí na mercadoria pra ninguém levar, beleza? Uma vez a gente tava querendo explorar uma dungeon, essa foi na minha mesa, querendo explorar uma dungeon, e o cara que interpretava o paladino faltou, então a gente interpreta pra ele, você já imagina, né? Aí A merda sai. a gente descobriu que num corredor da dungeon tinha várias armadilhas que eram setas envenenadas. E o ladino não tava conseguindo desarmar aquelas setas de jeito nenhum, né? A gente, manda o paladino na frente que ele é imune a veneno. Naquela época que era imune a doença, veneno, maldição, aquelas coisas todas. Manda o paladino na frente que ele é imune a veneno, né? Aí então, tá beleza. Então, a gente comentando, né? A gente interpretando, tá. O paladino vai andando na frente, então. Aí o mestre descrevendo, tá. Vai disparando um monte de flecha, um monte de seta nele e tal. Como é que ele tá? Não, tá indo bem, tá indo bem. E o mestre com a ficha do paladino, né? Aí uma hora o paladino ajoelha, né? A gente, porra, mas ele... depois de umas 20 armadilhas, assim. Pô, mas ele não é imune a veneno, mas ele é imune ao veneno, não à flecha. O paladino tá com menos 5 de vida. Sacanagem do mestre falar que tava indo bem, hein? Puta que pariu, velho. Coitado, acabou com o personagem do cara e o cara não tava nem ali, velho. A única história engraçada que eu me lembro, assim, da época... Não, muito engraçado é que era na época que eu tava mestrando e tal. Então eu peguei uma coisa bem básica, assim, só pra dar um combate, e foi um Goblin. Só que o meu irmão, no caso, ele tava jogando com o mago e ele acertava mais golpes com... Ele era mais golpes com a espada do que com magia. E o clérigo do meu amigo, os dois, o mago e o clérigo. O Goblin, um Goblinzinho vagabundo, com 4 de HP, matou os dois, assim, de tanto azar que eles deram dado, assim, tipo, sem noção. Eu tive uma história que quando eu comecei a jogar a D&D, nem tinha virado D&D. Tinha virado D&D, aí foi o AD&D e voltou pro D&D, né? Aí eu comecei, eu queria fazer um mago. Porque queria fazer um mago. No primeiro D&D? No primeiro. Nossa. Eu falei, eu vou ser um mago. Felipe acabou de me contar uma história aqui do grupo dele, que tinha um cara subindo uma escada e ele resolveu sacar a espada de 2 mãos dele. Puta que pariu. Aí voltando aí eu tá lá, mago, vou ser o mago, vou... Só que eu tinha mania só de fazer bárbaro burro. Sim, início de RPG eu adorava ser o bárbaro burro. Tanto que eu errei aqui. Obrigado, Giga. Aí eu cheguei, aí eu tava lá com o Bago, demorei pra caramba pra fazer a história dele, beleza. Aí no começo da aventura, chegou lá, ele já era um mago ancião, chegou no começo da aventura, a gente tava numa taverna. Eu sem querer, nos dados, meu irmão chegando falando assim, você esbarrou num cara, o cara olhou feio pra você. Eu falei, não, eu vou bater nesse cara. Mago, sem força nenhuma, falei, vou bater nesse cara. Aí eu cheguei e bati, joguei no dado de 4, assim, 1. Beleza, você deu 1 de dano no cara. O cara virou e te deu um soco, te deu 8, morri.
Eu morri no soco pro cara. O cara me deu só um soco e já acabou minha aventura por ali. Nem comecei a jogar direito com aquele cara. No primeiro D&D, mago era tipo escravo do guerreiro até lá pelo nível 15, né? Não sei se você lembra disso. Você praticamente não fazia nada. Você dava uns buffs ali no máximo, mas você era o escravo do guerreiro. Assim. Porque você não conseguia fazer nada. Aí depois invertia. Aí batia nível 20, aí o guerreiro era escravo do mago. Aí ele tava na merda, entendeu? A coisa mais engraçada que eu já... a bola de fogo, acabava o jogo. A coisa mais engraçada que eu já vi em RPG foi um cenário que a gente montou uma vez, cara. Uma dessas, assim, meio de montar cenário sem regras. Então era uma época meio vitoriana, assim, início de industrial, onde os elfos eram, tipo, operários, cidadãos de segunda classe. Aí um dos jogadores era um elfo que trabalhava numa fábrica de salsicha, o outro era um caçador de vampiro, que não existia vampiro nesse cenário, mas ele era um caçador de vampiro. É tipo exorcista, né? E o terceiro era um revolucionário separatista, assim, que ficava fazendo discurso contra o governo e tal. Olha, vocês já jogaram Tormenta? Ou já ouviram falar? Já joguei um pouco. Falar. Então, não é uma situação engraçada, mas o personagem mais engraçado que eu já interpretei era um clérigo, que ele era um Doom Speaker, que ele saía seguindo Vectória pelo cenário. Vectória, para quem não sabe, é uma cidade voadora, ela flutua no céu, no rochedo, e sai flutuando pelo continente. E era um Doom Speaker que eu saía perseguindo esse cenário, falando nas cidades que a cidade ia cair. E eu até juntei uma legião de seguidores pra propagar o fim de Vectória. Nossa. Tem um RPG chamado Paranoia. Alguém aqui chegou a jogar? Opa, Paranoia do caralho. Paranoia era sensacional. Assim, você quer dar risada, é Paranoia, cara. Puta, Paranoia era a coisa mais divertida que tem. Nossa. Falei. Já viram um RPG Toon? Já, eu não gostei. Eu não joguei. Eu joguei Toon, mas eu achei Paranoia muito melhor que Toon. O Paranoia é assim, né? É um complexo subterrâneo, meio a ilha, pra quem assistiu a ilha. Complexo subterrâneo, as pessoas estão lá e elas são graduadas por cores, né? Começa, acho que do infravermelho até chegar no ultravioleta. E aí você só pode ter acesso às salas das cores do seu macacão ou abaixo de você. E tem uma inteligência artificial que cuida dessas pessoas, dessa cidade. Só que o que aconteceu? Essa inteligência artificial ficou maluca e prendeu as pessoas lá. E a inteligência artificial acha que está garantida a segurança dessas pessoas. E o mundo do lado de fora é meio pós-apocalíptico. Já se recuperou. Quer dizer, na verdade não descreve se já se recuperou ou não, porque ninguém conhece o out there, né, que eles chamam, é o lá fora. E aí se passa lá dentro, e o computador é paranoico, você interpreta um personagem paranoico e todo mundo um personagem paranoico. E o computador, assim, não, cidadão, o nosso objetivo é fazer você feliz. Se você quer sair, é porque você não está feliz. Zap, morreu. Uma coisa assim. E sem falar que cada personagem que você criava, você tinha 5 clones, ou seja, você podia morrer até 5 vezes. Exatamente. E todo personagem participava de uma sociedade secreta. E todo personagem tinha poder mutante, sendo que ser mutante era traição. É um crime de execução pelo computador. Ficar triste era traição. Era né? traição. Tudo era traição. Porque, na verdade, é uma sacada meio Douglas Adams, né, que eles tiveram. Porque, assim, o computador foi projetado para fazer a humanidade feliz. Ora, qual é a melhor maneira de fazer a humanidade feliz, se não matando os infelizes? Não, é sensacional. E teve um caso até engraçado, que eu ia ficar mais engraçado se eu tivesse aproveitado. Meu personagem era uma sociedade secreta e eu tinha como objetivo matar todos aqueles que estivessem à minha volta, né? Aí eu cheguei e eu era mecânico, e eu podia mexer num robô lá, que era um robô que era soldado. Aí, quando eu tava... Meu irmão chegou, que era mestre naquela época também, ele chegou e falou assim, então o que você vai fazer? Eu vou consertar o robô pra gente prosseguir a missão. Ele falou, é só isso mesmo? Eu vou falar que foi um pequeno defeito e ele atira em todo mundo e vê no que dá. Aí chegou, eu consertei o robô, programei ele pra atirar em todo mundo.
Aí aconteceu que quando ativou o robô, ele começou a dar tiro e matar todo mundo que tava em volta. Eu tive que me esconder porque eu quase morri nessa também. No Paranoia ficava um sacaneando o outro direto, né? Tipo, o computador virava pra um, eu acho que você está triste. Aí a pessoa começava, não, eu não estou triste. Aí o outro já falava assim, olha computador, ele está falando que você está mentindo, isso é traição. Aí o computador, tem razão, zap, matava o cara. Nossa, um dos diálogos mais engraçados que eu já vi foi um cara que tava com o sapato desamarrado. Aí um superior perguntou pra ele, não, por que você tá com o seu sapato desamarrado? Isso é imperfeição. Aí o cara falou, não, é que tá apertado o sapato. Ah, então você tá sugerindo que o computador te forneceu o sapato de número errado? Não é bem assim. Aí já era, morre. Mas, gente, só uma pergunta aqui, porque já estamos chegando perto do final. Qual o personagem que cada um prefere desempenhar? Mago, Wizards, que é a mesma coisa, quem fez essa pergunta, não sei. Warriors, que é os guerreiros, ou elfos? Acho que são exemplos aí. Eu acho que a pergunta é qual é o arquétipo mais você prefere, né, jogar? Porque... Eu gosto de todos, cara. Eu já fiz até meio orc bardo, então tanto faz. Eu gosto de variar, eu gosto de pegar sempre uma coisa diferente, né? Desde o guerreiro coisa diferente e bizarro. O mais divertido pra mim foi realmente fazer o Bárbaro Burro, porque uma aventura que eu estava jogando com o meu irmão, ele não era o mestre nessa, ele era um sábio cego, e a gente tinha entrado num labirinto juntos. E tinha duas portas, uma com uma ampulheta e uma outra com outro símbolo, que eu não me lembro agora. E esse meu Bárbaro era viciado em vinho. Aí ele chegou assim, tipo, o meu irmão cego falou, então, qual que é o símbolo daí? Aí eu, como Bárbaro Burro, cheguei e falei, são 2 cálices de vinho, um contra o outro. Aí... A minha personagem predileta, rapidinho, que antes de acabar, é qualquer uma, desde que ela seja gostosa e seminua. Meu personagem favorito foi, por muito tempo, um anti-paladino... Todo paladino que eu fazia era leal e mal. Eu não gosto de leal e bom. Leal e mal, mas tá, legal. Seguinte, gente. Tá acabando, faltam só 5 minutos. Considerações finais. Meu amigo Yuri Greco. Eu acho que eu não tenho considerações finais. Gostei muito da conversa de hoje. Foi muito bom falar de RPG. Espero que quem não conhecia conheça mais. Quem conhecia, espero que tenha se divertido. E é isso. Giga? Eu primeiro... queria agradecer a todos os participantes, queria agradecer a todo mundo no Twitter que tem acompanhado a gente. Queria novamente mandar um abraço e um parabéns pro meu amigo Erison, que deve estar escutando a gente agora. E queria dizer que para quem está interessado em aprender a jogar RPG, compre a Bíblia Satânica mais próxima e se informe. E beleza, você já está pronto. Lucas, fala aí. Adorei participar do assunto hoje, como vocês... apesar do pessoal ter achado que não daria assunto, rendeu muito mais do que... Aliás, rendeu menos do que eu gostaria, porque eu ainda estou a fim de falar por horas. Então, se puder, a gente vai retomar esse assunto no futuro. E acho que é basicamente isso, gente. Giza? Que eu acho assim, que eu queria mais mulheres jogassem, né? Que espero que o RPG fique mais acessível. Eu espero que ele seja algo mais divulgado, e foi muito legal ter participado aí do meu primeiro TropaCast. Que seja o primeiro de muitos. E muitos, realmente. Clarion, por favor. Obrigado a todo mundo, e é mentira o que ela falou, ela adora o privilégio de ser uma das poucas mulheres que joga, todas as benesses também. É isso, valeu. Eu também quero agradecer a todos por ouvirem pacientemente o TropaCast. Eu queria falar aqui o resultado da enquete, que qual é o RPG que você prefere? E o vencedor realmente foi o RPG de mesa com 18 votos. Aí depois veio o MMORPG, aí depois veio o RPG eletrônico e assim vai. E eu queria lembrar vocês que vocês que falam quando a gente bota no YouTube que precisa editar, nós convidamos você a fazer esse trabalho escravo pra gente, tá bom? Porque vocês que querem tanto uma edição bonitinha, por favor, levantem a porra da bunda da cadeira
e faz essa porcaria dessa edição, tá bom, gente? Gente, na boa, Com um editar pedido 2 horas. simpático desse. Editar 2 horas de áudio é trabalho de presidiário chinês, não rola, meu. O pessoal fica pedindo pra editar, não vai rolar, meu. Sinto muito, mas É ou pior você que acompanha ao melhor. vivo. É pior que upar no Ragnarok, assim, não dá. Vai ver, A gente. risada do outro, gente. Agora desinvestou a minha. Puta o microfone, desgraçado, eu tenho que falar. Seguinte, e também a gente quer falar um papo um pouquinho mais sério, que é o site que nosso amigo Felipe fez. Foi ele que fez, né, Giga? Não tô falando Foi. Tá. Que é o Ajude o Oziel, que é o www.ajudeoziel.org. Para quem não conhece, Oziel é um rapaz que está fazendo um vídeo no YouTube sobre que ele teve um câncer na face, né? E durante a operação para retirada desse câncer, ele ficou com a face desfigurada. E ele pede a ajuda de todos para levantar fundos justamente para poder fazer essa reconfiguração. Como que é a reconfiguração do rosto? Reconstrução do rosto. Então, seria bacana vocês visitarem para angariar fundos. Queria lembrar, desculpa, no assunto, só. É claro que a gente sempre, quando vê uma história dessa, o primeiro momento a gente encara com ceticismo. Eu queria lembrar que mais de uma pessoa aqui do nosso grupo entrou em contato direto com o Oziel, com algumas pessoas que estão em volta do Oziel. Outras pessoas que não fazem parte da Tropa Lanterna Verde também falaram, ligaram pro Oziel, conversaram com ele. Então, tipo, o moleque é real, né? O cara é real, ele tá com um problema real. Então, é óbvio que a gente desconfia logo de cara, é da nossa natureza desconfiar, mas essa história é real, gente. Então, vamos fazer alguma coisa, divulgar a história dele já é fazer muito. Então tá aí o site que o Felipe criou. O Felipe foi um cara que mais se esforçou para ir atrás das informações, para ver o que tá certo, o que não tá, para ver o que é real, o que não é. E assim, se o Felipe se convenceu de que o negócio é real, eu tô convencido também, porque o Felipe fez um negócio minucioso, hein? E uma coisa é o seguinte, não importa a sua crença ou descrença. O que nós estamos falando aqui é de uma pessoa, um ser humano. Então, se você puder ajudar, ajude. Se você não puder, divulgue. Que quanto mais divulgação, mais gente pode ter o prazer de tentar ajudar ou divulgar. Que isso que é o importante nesse caso. Então, gente, já chegamos no horário. Eu novamente agradeço a todos vocês. Obrigado por visitarem. Ou visitarem, não. Mas eu tô burro hoje, velho. O assunto da próxima semana, pra quem perguntou aí, Exatamente. existe livre-arbítrio. E eu não vou estar nessa pica, graças a Deus, porque eu vou tomar uma cerveja com o Yuri e outros membros da tropa lá em São Paulo. Realmente. Isso aí, vamos pra lá. Exatamente. Então, obrigado a todos por ouvirem o TropaCast e até a próxima semana. Então, beijo do gordo. Eu acho que a gente vai ficar no ar até quicarem a gente, já que o Jean não está aqui. Puta, é verdade, né? Então vocês vão ficar aqui com o gordo dançando a lua. A uva. E a gente vai ficar falando besteira aqui, infelizmente, tá? Ó, que isso? Ô, Negrinho, se estiver ouvindo a gente aí, Negrinho, pode quicar. Já corta, porque senão eu vou começar a cantar Luciano Pavarotti, o gordo do brasileiro. Aqui. Eu acho que tá bom alguém avisar quando cortou também, né? Senão alguém tá com a rádio aí na orelha? Alguém tá com a rádio? Não sei, acho que não. Eu tô com a rádio aqui. Não cortou a gente ainda. Sei lá. Então vamos ficar falando para não ficar um vazio. Gente, que sistema que vocês preferem? Que ambientação que vocês preferem? Vamos conversar. Cara, eu prefiro medieval. Cara, eu gosto mais de World of Darkness por causa do seguinte. Eu gosto muito de intriga política. Ô, gente, cortou. Cortaram, gente, já. Cortou. Conversando. Então, mas assim, respondendo falou do mesmo jeito, eu gosto mais de World of Darkness porque eu curto bastante essa coisa assim de intriga política, e dá pra fazer isso no medieval, só que fica muito diferente quando você tem free magic no ar, entendeu? Fica uma coisa mais menos sofisticada. Eu gosto do muito medieval sombrio. Eu joguei Arcanum por muito tempo e eu realmente adorei jogar aquilo. É muita emoção, é muito mistério, é pouca luta. Isso de pouca luta já me fez adorar o sistema. Como que chama? Ravenloft.
Nossa, isso é punk. Eu tô um pouquinho saturada de medieval, assim. Eu gosto, mas sei lá, acho que sempre lança medieval e tal. Eu tô saturado de medieval também. Tenho jogado só Storyteller. E a última personagem que eu fiz, eu não tive a oportunidade de jogar, cara. Era uma garota chinesa que Gente, eu preciso ir no banheiro. Urgente. Vamos eu lá. bebi 2 litros d'água aqui enquanto eu ficava de rosto. Bora pro Tiny Chat, hein? Pro pessoal poder Vamos lá, participar. vamos lá. Eu vou ficar por aqui, gente. Eu tenho que estudar, então. Bom assunto pra vocês. Bom, eu vou nessa também, gente. Tchau, valeu, Giza. Falou. Muito obrigado pela Espero sua não ter presença, feito Giza. muito feio. Valeu, obrigado, hein? Foi ótimo. Falou. Falou. Tiny.